Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos começar aqui o nosso estudo, da Epístola de Paulo aos Hebreus. Hoje vou falar do capítulo de número 4, que está aqui na Bíblia, Nós vamos falar sobre ele. Estava dando uma lidinha ali e eu tenho aqui algumas coisinhas para falar para vocês. Gostaria que prestassem atenção, tá certo? Eu sou Elizabeth Guilhermino. Estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, então estou me apresentando agora. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos todos vocês aqui, tá bom? E que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Já que chegou até aqui, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todos. Pronto, já estará escrito e escrita, tá certo? Faça isso e me acompanhe sempre, Eu estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga e eu venho trazendo sempre o estudo da Bíblia. Olha, já andamos um bom pedaço, já estudamos isso tudo aqui, durante aí os anos e está faltando bem pouquinho para a gente chegar, a terminar o nosso estudo da Bíblia e depois eu venho com algumas outras coisas para vocês interessantes, que vai ser de importância para todos nós. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que nós possamos ter uma noite grata ao Senhor Jesus, uma noite abençoada, cheia de satisfação, cheia de paz, de alegria, e que Ele possa nos dar um sono tranquilo, Que após a gente ouvir a palavra, de estudarmos alguma coisa, nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo e vamos ter aquele sono merecedor, que é o sono do justo, não é mesmo? A palavra dele diz que tenhamos sono, o sono do justo. Vou botar o óculos, que eu tenho que colocar o óculos, porque senão, como posso ler? As letrinhas são tão miudinhas, não é mesmo? Então, vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos. E eu venho trazendo aqui, então, a Epístola de Paulo no capítulo de número 4 de Hebreus, tá certo? Tá pronta aí? Tá pronta? Vamos lá então, eu vou ler, depois venho com a explicação que tem na Bíblia e também falo mais alguma coisa para vocês, tá bom? Tá certo? Tá firme aí comigo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá bom? Você que se inscreveu aí, seja muito bem-vinda. Vamos lá então. Aqui diz assim no versículo de número 1 do capítulo 4 de Hebreus, fala assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Está prestando atenção? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei a minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque no certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no seu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Tá atento aqui? Olha só. Aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo, por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureças os vossos corações. Falei sobre isso ontem, sobre o endurecimento dos corações, não falei com vocês ontem sobre isso? E estamos aqui dando continuidade. Olha o que ele diz:
né? Não endureças os vossos corações. No versículo 8 diz assim: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, porque para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A quem temos que tratar? Com Deus, né? Ele é o justo juiz. Então, vamos entender aqui o que ele está falando, né? Quando ele fala que temamos, ele aqui no caso, ele está falando para o povo de Israel, tá certo? Ele está falando para o povo de Israel. Ele fala assim, aí diz aqui assim: a chegada dos israelitas à terra prometida é uma representação do repouso de Deus. Ele repousa, esse repouso não significa um descanso físico, mas a vida eterna, assim como os hebreus possuíam a promessa da posse de Canaã feita a Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos a preciosa promessa de sermos recebidos na habitação do Altíssimo, a fim de morarmos para sempre com Ele. Você entendeu isso aqui? Então, está se falando de um repouso, mas esse repouso falado é o repouso espiritual, né? Descanso eterno. Então, nós temos uma promessa, todos nós temos uma promessa de habitar no reino dos céus. Mas como habitaremos no reino dos céus? Através da obediência e da fé. Que se somos justos, se somos pacientes, se somos pessoas fervorosas na fé, nós, e obedientes, certamente, fazendo todas as coisas como a palavra condiz, né, como diz a palavra do Senhor, nós então habitaremos no reino dos céus. E aí diz mais aqui assim, no versículo de número 2 fala assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O que ele está falando? Que a palavra de Deus somente traz resultados bons para aqueles que têm fé, né? Aqueles que têm fé. Uma fé racional, como diz aqui está dizendo assim: a palavra de Deus somente traz resultado quando é acompanhada da fé racional. Então, quando nós temos fé, quando nós obedecemos, quando nós somos justos, pacientes e fervorosos na fé, nós, com certeza, habitaremos no reino do céu. Mas é necessário prudência, né, para a nossa vida. Nós temos que ter prudência na vida espiritual, né? Buscar, precisamos ter fé na nossa vida espiritual, buscando sempre ouvir a palavra, orando, né, fazendo jejum, né, pedindo perdão ao Senhor Jesus por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós cometemos. Porque o mal, ele vem contra nós todos os dias e durante todo o tempo. Ele não para, ele quer sempre, né? Ele quer tragar os filhos de Deus. Ele quer tirar os filhos de Deus da presença do Senhor. Mas quando somos obedientes, como buscando na palavra, o Senhor Jesus nos protege e nos guarda. Mas precisamos obedecer para que a gente venha habitar no reino do céu no tempo que for, né? Chegará o tempo para cada um de nós. E aí diz assim, no versículo de número 8, fala assim, porque se Josué lhes houvesse dado repouso,
não falaria depois disso de outro dia. Então, o que ele está falando? No versículo de número 8 aqui, sob o comando de Josué. Então, a nova geração de Israel conquistou a terra prometida. Está escrito lá em Josué. Depois dos anos de espera, chegou o momento do cumprimento da promessa de Deus. Porém, a conquista da herança física era apenas uma parte do descanso dos fiéis, pois havia uma bênção superior que seria alcançada por meio do Messias. A posse de Canaã tipifica o justo conquistando o seu descanso final, que é a sua entrada no reino dos céus. Então, aqui está explicando para o povo de Israel. Mas nós, nos nossos dias, podemos tirar isso como exemplo, porque o mal, ele vem contra nós todo o tempo. E se nós não tivermos a confiança em Deus, não confiarmos em Deus, no Deus Altíssimo, com toda a nossa fé, com todo fervor que nós precisamos, nós não vamos conseguir descansar, descansar na eternidade, descansar nossa alma na eternidade, no céu, com o Espírito, com Deus, conforme diz aqui, Nós não vamos conseguir. Todos nós temos um propósito nessa vida. E o nosso propósito para cumprir é de quê? Levar a palavra do Senhor Jesus, levar o Evangelho a todos. E depois que nós cumprirmos a nossa obra, que Deus nos deu uma coisa para a gente cumprir, assim como Deus cumpriu a obra dele. Deus cumpriu, a obra dele. Ele diz assim, no versículo 10 e 11, fala assim de Deus, olha só o que fala de Deus. Deus descansou. Após finalizar as obras da criação, em Gênesis, procura lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 2. Após descansar, após finalizar as obras da criação, depois de pregar o Evangelho, realizar milagres e se sujeitar à cruz, que foi o que aconteceu, o Senhor Jesus regressou glorificado ao céu para descansar da sua obra redentora. De modo semelhante, veja bem, o homem deve lutar contra o pecado, obedecer a palavra e perseverar na fé para entrar no repouso que foi reservado aos fiéis. Está escrito, eu estou lendo. Está escrito. Então, o descanso é um anseio comum a todos. No entanto, a promessa de Deus em prover o fim dos labores e a quietude celestial torna-se ainda mais valiosa para a alma, à medida que a vida transcorre e os anos levam nossas forças. Então, os anos vão passando, nós vamos envelhecendo, nossas forças vão diminuindo, mas quando nós perseveramos, quando nós buscamos em Deus, quando nós estamos sempre ali com uma aliança firmada com Ele, Ele nos dá força para prosseguir, nos dá força e então a gente, temos a nossa salvação, a salvação após a gente ter, que somos errantes, então após a gente ter pedido perdão ao Senhor dos nossos pecados, após a gente estar vigilante, em todas as coisas da nossa vida, confiando em Deus, quando confiamos em Deus, no Deus Altíssimo, com toda a fé, então no tempo em que a gente tivermos que dormir definitivamente, nós então vamos descansar nossa alma na eternidade. Você entende que chega o tempo para tudo, Nós nascemos, vamos desenvolvendo, até chegar a uma certa idade, onde precisamos descansar. E para que a gente haja salvação, para que a gente possa ter um descanso eterno, é preciso prudência, é preciso obediência, é preciso fé, perseverança, E agir como tal, Ser uma pessoa
bondosa para com o próximo, né? E tantas outras coisas que vocês já sabem, que eu já falei, mas que nunca, que é sempre bom repetir, né? Que vocês nunca deixem de ouvir, que é sempre bom repetir. E fala também no versículo de número 12, fala sobre a palavra de Deus, né? Que ela fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão, olha só, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o que está falando? Vamos entender que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, porque ela é reconhecida como... nós reconhecemos a fortaleza da palavra do Senhor Jesus, né? Que a autoridade que ele tem, né? A sua majestade. Então, a sua palavra, ela é sempre eficaz, é uma palavra viva, é uma palavra verdadeira, que ela não se perdeu no tempo, nos anos, nos séculos, né? Tudo aquilo que aconteceu há séculos passados, a palavra dele permanece até hoje, a palavra dele não muda, né? O que o Senhor Jesus fala, a palavra dele é viva, ela é viva e eficaz, faz bem a todos nós, nos ajuda a reconhecer o quanto é maravilhoso estar na presença dele, o quanto ele nos orienta e nos dá direção em todos os momentos de nossas vidas. Ele vai nos dando a direção. Aqui na Bíblia está escrita assim, a explicação quanto a isso, está dizendo assim, ó: a palavra de Deus é viva e eficaz, pois é reconhecida como a própria pessoa do Senhor Jesus. Por isso, jamais pode ser desprezada. A palavra carrega em si o poder e a vida do seu autor. Quem é o autor da vida? Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Por meio do Filho, por meio do Filho, ela foi o agente e o motivo de toda a criação, como está escrito. Não foi através da verbalização? Ele disse: haja luz e houve luz. Tudo quanto ele disse que houvesse, houve e há nessa terra, né? Nesse mundo em que nós vivemos. Então, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Você entende? Aí também fala assim: portanto, cabe ao ser humano crer plenamente na palavra, pois tudo quanto Deus faz é mediante a sua obra, é mediante a sua ação. E a espada de dois gumes, forjada por mãos habilidosas, era a alma mais eficiente da época, porém, por mais cortante que fosse, só tinha o poder de penetrar na carne do homem. A palavra de Deus é superior à espada, a essa espada que está se falando, pois ela é de tal forma cortante que adentra no mais profundo do ser humano, alcançando seu espírito e sua alma. É forte isso, não é mesmo? Então, quando nós ouvimos a palavra e quando nós cremos na palavra, quando a gente tem essa aliança com Deus e nos movemos também, precisamos nos mover, né? Levar o evangelho, falar da palavra do Senhor Jesus para outras pessoas, né? Dar testemunhos, né? Fazer jejum, orar, né? Temos que estar orando, temos que estar ouvindo a palavra, temos que estar sendo perseverante, né? Todos os dias buscando no Senhor. Então, quando nós ouvimos a palavra e cremos, Deus entra em ação. Ele entra em ação para nossas vidas, nas nossas vidas. E essa aliança que nós temos com o Deus Altíssimo, ela nos fortalece. Não podemos desfazer dessa aliança, porque se a gente desfizer dessa aliança, nós vamos ficar ao léu, vamos dizer assim, né? Sem direção. Porque quem dá a direção, quem nos revela, quem cuida, quem cura, quem liberta, quem pode nos honrar, é Deus.
É Ele que nos honra, fazendo com que nós possamos viver o melhor que tem nessa terra para cada um de nós. Ele faz com que nós possamos viver, porque Ele cura, liberta e salva. Ele é justo, né? O Senhor Jesus é justo, justo em tudo. E Ele quer que a gente tenha paz, que a gente tenha alegria e que a gente tenha prazer em viver, né? Então, essa epístola de Paulo para os hebreus foi para mostrar honra e dignidade, para que todos pudessem honrar esse Deus, né? E que eles também fossem honrados, né? Dignamente, vê-se que a vida, para ser vivida, ela precisa ser uma vida digna, né? Dentro dos preceitos corretos, dentro das coisas corretas, dentro do que é justo, né? Então, o que eu quero falar para você? Para você ficar firme, fique firme em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, continue firme, não abandone a sua fé, não abandone a sua fé, permaneça firme na fé, buscando no Espírito Santo, porque a palavra de Deus, como está escrito, não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui na Bíblia, está escrito aqui, ó. A palavra de Deus está dito assim, ó, versículo 12 de Hebreus, capítulo 4, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Você entende como isso é forte? E fala também das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos corações. O Senhor Jesus conhece os nossos pensamentos. Ele sabe tudo, todas as coisas. Tudo aquilo que tiver em oculto, Ele nos revela. Ele é revelado. Você entende? Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Muito antes de eu falar qualquer palavra aqui, o Senhor Jesus, Ele já sabe o que eu vou falar. E Ele se agrada das coisas que eu venho falando, porque eu venho falando do quê? De ter discernimento quanto ao Evangelho, quanto pregar a palavra do Senhor Jesus, né? De falar, de instruir as pessoas, né? De instruir as pessoas quanto ao Evangelho, para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida plena, né? Uma vida cheia do Espírito Santo. Então, é preciso que a gente confie, que a gente pense nisso, né? Quando ele fala das intenções do coração, fala aqui, está escrito assim, ó, apta para discernir a palavra, né? Está escrito assim, que é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, ele está dizendo que, por ser um instrumento divino, a palavra penetra na complexa natureza humana e separa os pensamentos e as intenções do coração, ao serem pregadas, lidas ou mesmo comentadas em uma conversa informal. As Escrituras têm o poder de revelar o caráter, a conduta e os desígnios do nosso ser. Isso quer dizer que a Bíblia é a luz que mostra ao homem quem de fato ele é. Você entendeu isso aqui? A Bíblia é a palavra de Deus. E Ele vai falando, vai te mostrando através da leitura, conforme você for lendo, conforme você for ouvindo a palavra, você vai tomando consciência do que você já fez, ou que você poderia ter, tá imaginando em fazer, está no seu pensamento e no seu coração, e Deus então Ele repreende através da palavra, fazendo com que você volte atrás e creia no poder dEle, porque é através do poder dEle que você será honrado. Se você honrar a palavra do Senhor em obediência e em fé, Ele com certeza vai te honrar. Você entende? Então é necessário entender isso aqui. E ele fala mais, que a palavra de Deus tem olhos, por isso não há uma só pessoa que escape de sua visão.
E é verdade, não é mesmo? Não há uma só pessoa que escape da visão de Cristo Jesus, do nosso Deus que está lá no céu. Então, fiquem atentos a isso. Ainda aqui está escrito assim, ó: diante da sua onisciência, os planos e os desejos humanos ficam expostos, assim como acontecia com os sacrifícios da lei mosaica naquela época, né? Naquela época, os animais eram minuciosamente examinados sob o olhar apurado do sacerdote. E a palavra patente, no original grego, né, que diz respeito ao pescoço totalmente erguido para a decapitação, depois de morto e esfolado, né? Da mesma forma, está descoberto todo o ser humano diante da palavra. Por isso, Deus julga retamente cada um, né? Ele é o juiz, ele julga cada um de nós. A expressão com quem temos de tratar evidencia que prestaremos contas de tudo aquilo que o Senhor nos deixou escrito. Então, todos nós temos uma missão, né? Um propósito dado por Deus. E no final de nossas vidas, quando formos dormir definitivamente, ou seja, quando nós morrermos, né? Ele então vai cobrar da gente aquilo que foi dado, né, para que você cumprisse. E aí ele julgará os corretos, os obedientes e os não obedientes. Aqueles que tiveram fé, aqueles que confiaram, tá certo? Amanhã eu volto com vocês com o 5º capítulo. Então você pense nisso, pense em ser uma pessoa fiel, né? Pense que a luz a Bíblia é a luz do Senhor, é a palavra dita. Ele é lâmpada para os nossos pés, ele ilumina os caminhos por onde devemos andar, tá certo? Pensa nisso. E amanhã você volte, esteja aqui comigo para ouvir essa palavra tão maravilhosa, a palavra de Deus, que nos fortalece, que nos enche a gente de esperança para que a gente possa continuar vivendo a nossa vida nessa terra que é tão cheia de coisas, tem muitas coisas que nós devemos vigiar, né? Então, devemos vigiar, olhos abertos, vigiar e orar com perseverança, tá certo? Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós, que Ele possa iluminar nossas vidas. E nunca se esqueça, nós unidos somos mais fortes, somos uma grande família e precisamos estar unidos, tá certo? Até amanhã. Um abraço. Tchau.